Sabe, existem livros que a gente lê e, bom, esquece. E tem aqueles que parecem que leem a gente, que tocam em lugares que a gente nem sabia que estavam ali. Admirável Mundo Novo, que o Aldous Huxley escreveu lá em 1932, com certeza é um desses. E hoje o nosso material de análise é um texto fascinante do Carlos São Paulo. Ele usa a psicologia do Carl Jung para decifrar os medos que essa distopia clássica revela sobre nós hoje. Não tem como não lembrar da imagem que o autor usa, da música do Zé Ramalho. Vida de gado, povo marcado, é povo feliz. Assustador como descreve bem a perda da individualidade. Da sombra, da busca pela totalidade. A grande questão que a análise levanta é: por que uma fábula de quase um século atrás ainda funciona como um alerta tão preciso para a nossa sociedade, que é obcecada por tecnologia, por eficiência, por controle? O que ela viu sobre o futuro que a gente está vivendo agora? Ei, vamos desvendar isso. Porque o que mais me pegou nessa análise é a ideia de que o livro não é só uma história, ele é um espelho dos nossos medos coletivos. E é por aí eu acho que a gente começa a entender o poder dessa obra. A primeira grande sacada da análise é que o sucesso absurdo do livro, o fato de ter virado um best-seller mundial e nunca ter saído de catálogo, isso não é por acaso. Isso sugere que o medo do Huxley não era uma coisa pessoal dele, uma paranoia. Era um medo coletivo. E é aí que entra o conceito de inconsciente coletivo do Jung, que a análise usa como chave. Não é só uma história. É como se o Huxley tivesse, sei lá, tropeçado num fio desencapado da humanidade. Exato. E o fascinante é como a análise aprofunda isso. O inconsciente coletivo não é um lugar místico. É quase como o nosso sistema operacional psicológico, um sistema compartilhado que foi desenvolvido ao longo de milênios. E a história do Huxley ativou um dos programas mais antigos e sensíveis desse sistema, o arquétipo do indivíduo contra o coletivo opressor. A análise usa uma frase que, para mim, resume tudo. Cada ser veio ao mundo com características únicas, para fazer o seu caminho solitário. A distopia de Huxley é, no fundo, um projeto de engenharia social para apagar essa jornada, para transformar esse caminho único numa estrada de 6 pistas, igual para todo mundo. É a anulação do que nos faz nós. E essa ideia de engenharia social leva a gente para um ponto da análise que é simplesmente brilhante. Um detalhe que, eu confesso, passou batido para mim na leitura do livro. O jeito como o tempo é contado. O ano é a War Ford 632, ou seja, no ano de nosso Ford 632. Essa troca de depois de Cristo por depois de Ford. Nossa, é de uma genialidade brutal. O que isso simboliza de verdade? Simboliza a grande troca da modernidade. Pensa nos símbolos. A cruz é um símbolo do irracional, do sacrifício, do mistério, de uma verdade que você não consegue medir nem fabricar. O T de Ford, por outro lado, é o símbolo da linha de montagem, da eficiência máxima, da produção em massa, do que é puramente racional e controlável. O que a análise do São Paulo aponta é que a sociedade de Huxley não só escolheu um lado, ela declarou guerra ao outro. A religião, o mito, o mistério, tudo isso virou selvageria. As máquinas, a organização, o controle, isso era civilização. É a vitória da métrica sobre o mistério. E isso cria uma fratura, tipo uma guerra civil dentro da nossa psique, certo? A análise fala sobre as 2 verdades de Jung. Como isso se encaixa aqui? Encaixa perfeitamente. Para Jung, a gente vive tensionado entre 2 verdades. A verdade racional do nosso ego consciente, das planilhas, dos fatos, e a verdade irracional do nosso inconsciente, dos sonhos, dos símbolos, daquelas emoções que a gente não consegue explicar. Uma pessoa psicologicamente saudável é quem consegue manter o diálogo entre essas 2 verdades. O projeto do Admirável Mundo Novo é cortar essa linha de diálogo. É decretar que só a verdade racional, a da fábrica, tem valor. A outra... tem que ser silenciada, medicada, eliminada. Certo. Então, se essa sociedade cria essa guerra interna, essa fratura gigante entre a máquina e o mistério, como a psicologia junguiana propõe resolver isso? Existe um caminho para a paz nessa guerra? Existe, e o conceito central para isso que a análise traz de forma muito clara é o do self, ou o si mesmo.
A analogia que o texto usa é muito boa, a das linhas paralelas que, na geometria normal, nunca se encontram, mas na geometria projetiva, elas se encontram no infinito. O self é esse ponto simbólico. É esse infinito dentro de nós, onde os opostos como racional e irracional, consciente e inconsciente, podem coexistir. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o self não é tipo um prêmio que a gente alcança no final do jogo. É mais como reconhecer o mapa completo do nosso próprio território psicológico, incluindo as partes bonitas, iluminadas, e também os pântanos, as áreas que a gente esconde até de nós mesmas. É exatamente isso. O self é a imagem da totalidade. Ele inclui a luz e a sombra. A análise usa a expressão imagem-Deus, e essa distinção é crucial. Não é o Deus lá fora de uma religião, mas a experiência psíquica da totalidade, aqui dentro. É o continente inteiro, não só o país que a gente conhece. E partindo daí, a gente entende qual é o pecado fundamental do admirável mundo novo. É a arrogância de pegar um pedacinho da psique, o controle racional, a eficiência e declarar que aquilo é o todo. É a tirania de uma parte sobre o todo. É como se o cérebro dissesse para o coração: olha, você não tem mais direito a voto, a partir de agora só a lógica manda aqui. E a gente sabe que isso nunca acaba bem. E toda tirania precisa de ferramentas de controle, o que nos leva direto ao elemento mais famoso do livro, né? A droga soma. A análise faz uma ponte direta e bem desconfortável com a nossa realidade quando menciona o Prozac. Essa comparação é forte. Qual é a função psicológica do soma nessa engrenagem toda? O soma é a ferramenta química para a repressão da sombra. Na psicologia junguiana, a sombra é tudo aquilo em nós que a gente rejeita, que não queremos ver. Nossa raiva, nossa tristeza, nossa inveja, nossa inadequação. O projeto de uma sociedade feliz, como a de Huxley, exige que essa sombra seja constantemente varrida para debaixo do tapete. O soma é esse tapete químico. Sentiu uma pontada de angústia? Uma dúvida existencial? Uma tristeza que parece sem motivo? Toma soma. O problema não é resolvido, ele é anestesiado. Mora o perigo. É a armadilha da felicidade superficial. A análise traz uma reflexão demolidora sobre isso, que vale a pena a gente lembrar. O desejo de excluir o mal, essa realidade inevitável da vida psíquica, em a qual também eliminamos a existência do bem, que é encontrar o sentido de viver. Ou seja, ao apagar a sombra, você não cria um mundo de luz. Você cria um mundo cinza, morno, sem contraste. O bem só tem significado em contraste com a sua ausência, ou com a luta contra o mal. Ao eliminar a possibilidade da dor, você elimina a possibilidade do significado profundo. E é daí que vem a frase final desse raciocínio na análise, que é um nocaute. Organizar o caos é desorganizar a criatividade. Uau! Organizar o caos é desorganizar a criatividade. Isso é muito forte. E essa ideia de corrigir a natureza humana com tecnologia me leva direto a uma discussão super atual que a análise também aborda, o transhumanismo. A visão ali não é de uma condenação total, mas de um alerta, certo? Exatamente. O alerta é contra a unilateralidade. O perigo não é usar a tecnologia para melhorar a vida. O perigo é acreditar que a evolução humana é só uma questão de evolução tecnológica, esquecendo completamente a dimensão psíquica, a alma. Isso é o que a análise chama de idolatria dos deuses fragmentados. E ela usa duas imagens poderosíssimas para ilustrar isso. A primeira é o mandamento bíblico: não terás outros deuses diante de mim. O Deus aqui, psicologicamente, é o self, a totalidade. Os outros deuses são as partes que querem tomar o lugar do todo. A razão pura, a ciência, a tecnologia. E qual é a segunda imagem? É o mito egípcio de Ísis e Osíris. Osíris, que é o deus da vida, da fertilidade, da ordem, é assassinado e esquartejado pelo irmão Sete, o caos. O corpo dele é espalhado pelo Egito e o reino se torna estéril. A vida só retorna quando Ísis, a esposa, pacientemente reúne todos os fragmentos. A análise sugere que é isso que acontece quando a gente adora um Deus fragmentado com uma tecnologia pura.
Ela promete ordem e perfeição, mas como ela é só uma parte e não o todo, o resultado é um reino interior estéril. Sem sentido. Falta a cola que une os pedaços, falta a alma. Essa analogia é incrível, mas na prática, como a gente percebe que está adorando um Deus fragmentado? Quais são os sinais de que a tecnologia, por exemplo, deixou de ser uma ferramenta e virou um ídolo que exige o sacrifício de outras partes nossas? Olha, um bom sinal é quando a solução para um problema interior é sempre buscada do lado de fora. Quando a resposta para a ansiedade não é a reflexão, mas um novo app de meditação. Quando a resposta para a solidão não é criar vínculos reais, mas o scroll infinito numa rede social. Quando a eficiência se torna mais importante que a experiência. Toda vez que a gente otimiza uma parte da vida ao custo de silenciar outra, como a nossa necessidade de tédio, de silêncio, de caos criativo, a gente está, de certa forma, esquartejando nosso próprio Osíris interior. Então, o que tudo isso significa? Chegando ao fim da nossa conversa, fica claro que a análise de Carlos São Paulo nos mostra que Admirável Mundo Novo é, acima de tudo, uma fábula sobre a alma. É um aviso sobre o que acontece quando uma sociedade ou um indivíduo escolhe a ordem mecânica em vez da complexidade humana, a felicidade química em vez do significado que só se encontra na jornada que inclui dor e alegria. É a escolha da parte pelo todo. Exatamente. E a conclusão brilhante que a análise nos oferece é que a ciência e a tecnologia não são as vilãs. O verdadeiro perigo, o verdadeiro pecado em sentido psicológico, é o esquecimento. É esquecer que somos seres complexos, contraditórios, feitos de luz e sombra. O perigo é essa tentativa de engenharia que busca eliminar a desordem, o caos, a dor, que são, paradoxalmente, a matéria-prima da nossa criatividade, da nossa individualidade e do nosso senso de propósito. A análise do Carlos São Paulo termina com aquela ideia cortante. Organizar o caos é desorganizar a criatividade. Isso deixa uma pergunta ecoando, sabe? Uma pergunta para cada um de nós. Na nossa busca incessante por eficiência, por controle e conforto, nos nossos aplicativos que organizam a vida e nas soluções que prometem bem-estar instantâneo, qual é o nosso soma de cada dia? E que partes essenciais da nossa fértil e necessária desordem interior a gente está anestesiando sem nem perceber?